a fé e as notícias negativas. Paulo, quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele disse: porque andamos por fé e não por vista. Assim deveria andar todo cristão, por fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Mas tem muita gente que é justa, ou seja, foi justificada por Cristo na cruz do Calvário, mas anda pela vista, pelas circunstâncias, pelas notícias que recebe. E essas pessoas não conseguem ver a glória de Deus. Por quê? Porque andam pela vista. Você precisa andar pela fé, não pelas circunstâncias, porque se você olhar para as circunstâncias, você vai perder a fé. Tem um exemplo bíblico que é de João Batista. Ele foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Ele foi o precursor do ministério de Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele estava preso, está lá em Mateus capítulo 11, ele mandou 2 discípulos fazer a seguinte pergunta a Cristo Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele está perguntando se Jesus é o Cristo, o Messias, ou então ele deve esperar outro. É exatamente isso que João Batista está falando. João Batista que disse em alta voz lá no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pregou o Cristo que batiza com fogo. Ele está agora perguntando se Jesus é o Messias. Por quê? Porque ele está preso. Por quê? Porque as coisas não aconteceram exatamente da maneira que ele imaginava. Ele está olhando para as circunstâncias, ele está dentro de uma cela olhando para as paredes sujas daquela cadeia e agora ele perdeu a fé, ele está andando pela vista. Não faça isso, olhe para Jesus Cristo, mantenha a tua fé, ande pela fé, não volte atrás. Você precisa permanecer, porque a Bíblia diz que a fé permanece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé permanece. A fé que termina quando as coisas não acontecem da maneira que eu esperava, não é fé. E talvez seja por isso que as coisas não aconteceram, porque eu tinha, na verdade, um pensamento positivo. Eu não tinha fé. Mas o que é fé? A fé é a certeza que eu tenho quando eu ouço a palavra de Deus. E essa fé nunca falha.